O cadáver possuía cada uma dessas características e todas ao mesmo tempo. Se pudéssemos provar que o editor do L'Étoile realmente tivesse alguma dúvida sobre tais circunstâncias, não haveria necessidade, no caso, de uma intervenção por insanidade. Ele julgou sagaz repetir a conversa fiada dos advogados que, por sua vez, contentam-se em repetir os preceitos dos tribunais. Gostaria de observar que boa parte do que é rejeitado como evidência por um tribunal apresenta-se como a melhor das provas para o intelecto. Pois o tribunal, guiando-se pelos princípios gerais da evidência, princípios reconhecidos e sobre os quais versam os livros, é avesso aos desvios de suas ocorrências particulares. E essa aderência rígida aos princípios, com rigoroso desdém à exceção conflituosa, é um modo garantido de atingir a máxima veracidade possível em qualquer sequência duradoura de tempo. A prática, em geral, é, portanto, filosófica. Mas não é menos certo que engendre vastos erros individuais. 14 Em relação às insinuações direcionadas a Bealvais, você deverá estar disposto a rechaçá-las de pronto. Já deve ter compreendido a verdadeira natureza desse bom cavalheiro. É um enxerido, mais fantasioso do que sagaz. Qualquer um com esse temperamento se comportaria prontamente desse modo, e, em uma ocasião de agitação verdadeira, tornaria-se passível de suspeita por parte dos perspicazes em excesso ou dos maldosos. Monsieur Bealvais, como dão a entender suas anotações, conversou pessoalmente com o editor do L'Étoile e o ofendeu ao arriscar a opinião de que o cadáver, a despeito da teoria do editor, era de Marie Roget, sem sombra de dúvidas. Ele insiste, diz o jornal, em afirmar que o cadáver é de Marie, mas é incapaz de oferecer uma circunstância, além das que já comentamos, que convença os demais sem a necessidade de fazer novamente referência ao fato de que é impossível fornecer evidências mais sólidas para convencer os demais. Cabe lembrar que um homem pode acreditar em algo, em um caso como este, sem possuir a capacidade de oferecer subsídio racional que fortaleça a crença de terceiros. Não é mais vago do que as impressões individuais. Cada indivíduo reconhece seu vizinho, contudo são raras as ocorrências nas quais se está preparado para explicar racionalmente tal reconhecimento. O editor do L'Étoile não tinha o direito de se ofender com a crença sem fundamentos do Monsieur Bealvais. As circunstâncias suspeitas que o cercam se coadunam muito mais com minha hipótese de que se trata de um enxerido fantasioso do que a insinuação de culpa defendida pelo autor da matéria. Uma vez adotada a minha interpretação mais caridosa, não encontramos dificuldade alguma em compreender a rosa no buraco da fechadura, o nome Marie é escrito na lousa, o rechaçar de parentes do sexo masculino, que foram impedidos de ver o corpo, o conselho dado a Madame B, de que não deveria conversar com o policial até que ele, Bealvais, retornasse, e, finalmente, sua aparente determinação de que somente ele poderia estar a par e à frente dos procedimentos. Não há dúvidas de que Bealvais estava cortejando Marie e que ela, por sua vez, fora coquete com ele, deixando no homem a impressão ambígua de que desfrutava a totalidade de sua intimidade e confiança. Não me estenderei nesse ponto, como a evidência rejeita a afirmação do L'Étoile no que diz respeito à apatia da mãe e dos demais parentes, uma apatia incompatível com a suposição de que acreditavam de fato se tratar do cadáver da moça da perfumaria. Prosseguiremos como se a questão acerca de sua identidade já estivesse resolvida de maneira mais do que satisfatória. E o que você acha? Perguntei, das opiniões do Le Commerciel. Acho que, em essência, são muito mais dignas de atenção do que qualquer outra publicada sobre o assunto. Suas deduções das premissas são filosóficas e perspicazes. Mas as premissas, pelo menos em 2 exemplos, são fundamentadas em uma observação incorreta.
O Le Commerciel deseja insinuar que Marie foi sequestrada por uma gangue de rufiões em um ponto não muito distante da casa de sua mãe. É impossível, alega o jornal, que uma pessoa tão conhecida quanto era essa jovem pudesse ter passado por 3 quarteirões sem ter sido vista por ninguém. Essa é a visão de um homem há muito residente em Paris, um homem público, alguém cujas andanças de um lado para o outro pela cidade limitam-se à vizinhança das repartições públicas. Ele tem consciência de que raramente poderá sair de seu escritório e caminhar uma dúzia de quarteirões sem ser reconhecido ou abordado em seu trajeto. Assim, ciente da extensão de seu conhecimento pessoal em relação aos outros e vice-versa, compara sua notoriedade com a da moça da perfumaria, não detecta diferença substancial alguma e chega à conclusão de que ela, em suas andanças, seria igualmente passível de ser reconhecida. Isso só seria possível se as caminhadas de Marie tivessem o mesmo padrão invariável e metódico e se limitassem às mesmas regiões que ele. O homem caminha de um lado para o outro, em intervalos regulares, em uma periferia confinada, repleta de indivíduos que são levados a observar sua pessoa por interesse na natureza semelhante de sua ocupação. Contudo, as andanças de Marie poderiam ser, em geral, aleatórias. Nesse caso específico, entendemos ser mais provável que ela tenha seguido por um caminho diverso do habitual, com o qual já estava acostumada. O paralelo que imaginamos ter existido na mente do Le Commerciel só poderia se sustentar se os dois indivíduos atravessassem a cidade inteira. Nesse caso, admitindo que o número de conhecidos fosse o mesmo, também seriam iguais as chances de que ocorresse um número igual de encontros. Julgo não apenas possível, como bem mais provável, que Marie tenha seguido por qualquer uma das rotas entre sua residência e a de sua tia sem ter encontrado uma única pessoa que conhecesse ou por quem fosse conhecida. Ao examinarmos essa questão com clareza e atenção, devemos ter em mente a grande desproporção existente entre a quantidade de conhecidos de uma pessoa, até mesmo do indivíduo mais notório de Paris, e a população total da cidade. Porém, seja qual for a força que ainda possa estar presente na sugestão do Le Commerciel, ela será bastante reduzida se levarmos em consideração a hora em que a moça saiu. As ruas estavam cheias quando a moça saiu de casa, declarou o jornal. Mas não foi esse o caso. Eram 9 horas da manhã. Ora, às 9 da manhã, em qualquer dia da semana, as ruas da cidade estão, de fato, lotadas, exceto aos domingos. Nesses dias, a maior parte das pessoas está em casa, preparando-se para ir à igreja. Um indivíduo observador algum pode deixar de notar a atmosfera peculiarmente deserta da cidade, de 8 da manhã às 10, aos domingos. Entre 10 e 11, as ruas estão apinhadas, mas não em um período mais cedo do que o estipulado. Há outro ponto em que parece haver uma má observação da parte do Le Commerciel. Uma faixa, declarou o periódico, de uma das anáguas da pobre moça, medindo 60 centímetros de comprimento e 30 de largura, foi arrancada e amarrada sob seu queixo, passando por trás da cabeça, provavelmente para impedir que gritasse. Isso foi feito por sujeitos que não portavam lenços de bolso. Se essa ideia tem ou não cabimento, é algo que vamos avaliar depois. Mas, com sujeitos que não portavam lenços de bolso, o editor quer se referir à mais baixa classe de rufiões. Esses, todavia, são exatamente aqueles que sempre levam lenços de bolso consigo, mesmo quando desprovidos de camisas. Você deve ter tido oportunidade de observar o quão absolutamente indispensável se tornou, nos últimos anos, o lenço de bolso para o bandido minucioso, e o que podemos aduzir do artigo do Le Soleil? Indaguei. É uma pena que seu autor não tenha